Cristo. Eu tenho uma outra bênção que eu quero contar para vocês. Ontem eu comecei uma classe de discipulado com os meus parentes, né? Eu já tenho influenciado tantas pessoas e faltava, né, eles. Então eu entrei em contato com as minhas tias, com os meus primos e propus fazer com eles um estudo bíblico, né? E aos pouquinhos vai havendo aí adesão desses meus parentes e foi muito legal e eu espero poder contribuir com outros parentes, né, que desejam aí conhecer a palavra de Deus. Então quero pedir oração também por esse ministério que eu comecei essa semana, tentando influenciá-los, né, e ser uma bênção na vida deles. Irmãos, nós estamos na reta final, tá bom? Hoje nós vamos estudar os capítulos 17 e 18 do livro do Apocalipse. Irmãos, o livro do Apocalipse é um livro muito peculiar, principalmente o cuidado de Deus, o cuidado que ele teve em não apenas informar os acontecimentos cronológicos, né, a sequência dos eventos, mas Deus teve o cuidado de explicar o que está acontecendo. E quando você faz a leitura dos 22 capítulos do livro do Apocalipse, você percebe esse cuidado de Deus, né? Desse modo, Deus não apenas expõe a ordem cronológica dos eventos do futuro, não. Deus expõe isso, é verdade. Mas Deus, ele abre interlúdios, blocos explicativos. E isto para nós faz toda a diferença, para que a gente possa compreender o desenrolar, o desfecho dos acontecimentos. E em todo o livro do Apocalipse você encontra sequência cronológica dos eventos, Deus dá uma pausa, ele explica. E por que eu estou falando isso para vocês novamente? Porque os capítulos 17 e 18 faz parte desse bloco explicativo mais uma vez. Deus está explicando o que está acontecendo. É como se Deus desse um zoom teológico. Ele amplia o conteúdo, trazendo aí detalhes, revelando detalhes desse juízo. E é justamente isso, irmãos, que trata os capítulos 17 e 18, né? E eu diria a vocês, é o último bloco explicativo antes do retorno de Cristo. Porque no capítulo 19, que nós vamos entrar na semana que vem nós vamos estudar o capítulo 19, ok? É o retorno de Cristo. Hoje nós vamos estudar os capítulos 17 e 18. Eu tenho aqui um bloco explicativo, mais uma vez. Inclusive isso aconteceu no capítulo 10, bloco explicativo. Capítulo 11, capítulo 12, 13 e 14. Né? Nós já conversamos sobre isso. Irmão, se eu pudesse dar um tema geral a esse conjunto, porque eles são irmãos, capítulos 17 e 18, um completa o outro. Se eu pudesse dar um tema a esses dois capítulos, o tema que eu daria seria a queda da Babilônia. Esse seria o tema geral desses dois capítulos. A queda da Babilônia. E a gente vê aqui, irmãos, a Babilônia do Apocalipse. Aqui, não é a Babilônia histórica que nós conhecemos. Você conhece a Babilônia histórica, não conhece? Aquela de Nabucodonosor não é a mesma, né? Vocês conhecem a história. Deus usa a nação dos caldeus, que é o povo babilônico,
Deus usa a Babilônia para fazer um corretivo à nação de Israel. Não sei se você sabia disso, mas quem levanta a Babilônia foi o próprio Deus. Deus levanta os babilônicos e Deus fala para os babilônicos: pode invadir Judá e destrói tudo. Inclusive nós encontramos isso revelado lá no livro do Abacuque. Você sabia que Abacuque foi um dos últimos profetas antes do exílio babilônico? Ele foi um dos últimos. E o livro dele é um livro muito tenso, é um livro muito pequeno, são 3 capítulos apenas, mas é um livro revelador. E Abacuque, o livro de Abacuque, se você não leu, leia para você ver como ele é interessante. O capítulo 1 começa Abacuque se queixando a Deus a respeito da nação de Israel. Abacuque está totalmente desapontado com a nação de Israel, porque a situação de Israel era caótica, era um caos, e ele está insatisfeito. E Abacuque, o profeta, fala para Deus: Deus, o Senhor não vai fazer nada? Eu estou gritando, violência, e o Senhor não se mexe. E ainda no capítulo 1 do livro do Abacuque, Deus revela para ele: calma, eu vou levantar aí uma nação impetuosa. Quer ver só o texto? Abra lá no livro de Abacuque, capítulo 1. Versículos 6 a 11. Os versículos 6 a 11 de Abacuque é uma resposta de Deus ao profeta que está muito insatisfeito com a situação caótica de Israel. Abacuque 1, 6 a 11. Diz assim, pois eis que suscito os caldeus. Os caldeus aqui é o povo babilônico. Deus está falando: eis que eu levanto os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Ó Deus falando dos babilônicos: eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos. Imagina só, irmãos. Mais velozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de tudo, das fortalezas, porque amontoando terras, as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados cujo poder é o seu culpados esses cujo poder é o seu Deus. Olha, irmãos, que curioso, né? No caso aqui da Babilônia histórica, foi Deus quem levantou, né? A situação de Israel era insustentável. O profeta estava insatisfeito e Deus revela-se a ele. Ele vai dizer o seguinte: eu vou agir de maneira muito dura e rápida contra a nação de Israel. Mas aqui, irmãos, nós não estamos falando da Babilônia de Nabucodonosor. Nós estamos falando de uma outra Babilônia, a Babilônia do Apocalipse. Inclusive, irmãos, a palavra Babilônia, ela acabou se tornando, por causa da Babilônia histórica, a palavra Babilônia, ela se tornou sinônimo de apostasia. Sinônimo de orgulho, sinônimo de rebelião. Na verdade, quando você analisa o termo Babilônia dentro do contexto do Apocalipse,
esse termo está associado a um sistema do mal. Um sistema do mal que vai afetar toda a estrutura de uma sociedade. Então você reúne tudo que é de ruim de uma sociedade. Você dá um nome. Sabe qual é o nome que Deus daria para um conjunto de sistemas ruins e do mal, perverso? Deus chamaria Babilônia. Babilônia é um conjunto de sistemas do mal. Inclusive, irmãos, vocês vão perceber que essa Babilônia, ela vai abarcar a religião, a política e a economia. Ou seja, vai dominar o mundo. Babilônia é um sistema do mal que envolve a religião, envolve a política, envolve a economia daqueles dias. Então, Babilônia é isto, é um sistema. Só que, pelo registro bíblico, a Babilônia ela vai ter uma localização geográfica. Alguns, inclusive, acreditam na reedição de Roma, o ressurgimento do Império Romano, que vai se chamar Babilônia, um sistema. Um sistema construído em algum lugar no final dos tempos, que vai afetar todas as camadas e todas as sociedades do mundo inteiro. Então, se eu pudesse agora dar um título a esse sermão, o título que eu escolheria seria A Queda do Pior Sistema do Mundo. Esse seria o título. O tema, a queda da Babilônia. O título que eu daria para esse sermão seria a queda do pior sistema do mundo. E nós podemos dividir esse estudo de hoje em dois aspectos. E eu vou me balizar nesses dois aspectos para trazer o ensinamento de hoje. Primeiro aspecto que nós podemos dividir: a exposição de uma falsa espiritualidade. Falsa espiritualidade. A gente vai verificar isso, eu vou ver com vocês no capítulo 17. Esse é um aspecto que eu vou abordar com vocês. A exposição dessa falsa espiritualidade. Essa Babilônia religiosa e política. Um segundo aspecto que eu vou trazer a vocês é a falsa prosperidade. Falsa prosperidade. E isto baseado no capítulo 18. Uma falsa espiritualidade, capítulo 17. E uma falsa prosperidade, capítulo 18. Então, vamos aqui seguir na primeira parte. Abra sua Bíblia lá, no livro do Apocalipse, capítulo 17, de 1 a 7. Vamos falar primeiro sobre essa falsa espiritualidade e como que ela se caracteriza. Muito bem, Apocalipse 17, 1 a 7, eu tenho aí a exposição dessa falsa espiritualidade. E ela vai ser caracterizada
por uma devassidão. Devassidão. Uma devassidão. Leia comigo. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão. Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta, escarlate, besta, repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão cálice de ouro transbordante, de abominações e com as imundícias das suas prostituições. Na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, que leva a mulher. Irmãos, aqui nesse texto nós temos algumas informações bem pesadas. Começando com o termo grande meretriz. Grande meretriz. E não para por aqui. Porque logo lá na frente, um outro termo bem pesado, essa Babilônia é chamada mãe. Mãe das meretrizes. Mãe das meretrizes. Nós estamos falando aqui, irmãos, de um sistema religioso. Nós estamos falando aqui de uma Babilônia religiosa, um sistema que flerta com todas as outras religiões. E não pense, os irmãos, que esse sistema religioso que vai surgir na grande tribulação tem como finalidade aproveitar daquilo que tem do melhor das outras religiões. Não. A ideia aqui, irmãos, desta unificação, alguns inclusive dizem ecumenismo ou sincretismo. Ecumenismo é quando você junta todas as crenças. Sincretismo é quando você tem a sua religião e você pega as outras doutrinas e você traz para a sua religião. O que nós vemos aqui é um grande sistema religioso, ecumênico e sincrético. E a ideia não é fazer o mundo melhor. A ideia aqui, irmãos, é poder. Poder para manipular pessoas. E não somente isso. Ela deseja impor a sua devassidão, a sua perversão. E tem mais, irmãos. Esse sistema religioso que é chamado de, aqui no texto, como uma mulher, uma meretriz, essa religião, esse sistema religioso, inclusive, o texto bíblico fala que essa mulher, ela é ambiciosa.
O texto fala sobre isso. E onde que eu encontro isto? O texto fala que ela está sentada sobre muitas águas. E águas é uma figura referindo-se a pessoas, às nações. O próprio texto bíblico fala sobre isso lá no versículo 15. Apocalipse 17, 15. Ele explica o que seria essas águas. Nós estamos falando de uma mulher, de um sistema religioso que vai alcançar muitas pessoas. Olha que diz o versículo 15. Falou-me ainda, as águas que viste, vocês estão comigo? As águas que viste, onde a meretriz está o quê? Assentada, o que são? Povos, multidões, nações e línguas. Irmãos, aqui comigo, essa mulher, esse sistema religioso, essa Babilônia religiosa, ela não está focalizando apenas em uma cidade. Não. Não apenas em um estado. Não, ela é ambiciosa. Ela não quer apenas um país. O texto fala para nós que ela quer todos os povos, multidões, nações e línguas. Irmãos, ela quer tudo. Ela quer se assentar sobre todas as pessoas. O texto fala, além desta mulher, esse sistema religioso, essa Babilônia religiosa, além dela ser meretriz e ambiciosa, ela também é ostentadora. É uma religião rica. O texto fala que essa mulher, o texto apresenta uma figura de uma mulher vestida de escarlata. Escarlata é um tecido nobre. Ela é ostentadora. E não somente isso, ela tem um cálice de ouro. E no seu vestido há ouro, há pedras preciosas. Irmãos, essa meretriz, ela traz uma imagem de glamour. Ela gosta de se exibir. O texto fala de cores fortes, vestida de púrpura e escarlata. Revela luxo. Um vestuário que revela poder. Irmãos, aqui nós não estamos falando de cores de uma mulher vulgar. Não. Nós estamos falando de uma mulher que se vende. Por isso o termo meretriz ou prostituta. É uma mulher que se vende porque toda meretriz se vende. E ela se vende. Mas o que me chama a atenção, irmãos, de tudo que eu li sobre esse sistema religioso, o que mais me chama a atenção é o seu propósito. O texto fala que essa mulher ela está embriagada. Sabe com o quê? Não com álcool. Ela está embriagada com o sangue dos santos que ela vai matar. Das testemunhas de Jesus que ela vai matar. Em resumo, irmãos, Deus vai expor essa religião ecumênica, sincrética, global e assassina. Deus expõe eles. Deus expõe a fragilidade desse sistema. O detalhe é que quando João foi levado, ele viu essa mulher. O texto fala para nós que em algum momento da visão que João recebe, ele fica espantado. Irmãos, nós estamos falando de um homem que presenciou já muitas coisas. Muitas cenas horríveis, horripilantes. Mas aqui, uma cena causa espanto no coração de João. Um grande espanto. Veja o texto. Apocalipse 17, 6 e 7. Então vi uma mulher embriagada com o sangue dos santos
e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, olha o texto que o texto fala, que quando João vê essa mulher, ele fala, admirei-me com grande, o quê? Espanto. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? O anjo acrescenta, dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. Irmãos, aquilo que João ficou espantado, daquilo que ele viu, vai ser revelado no capítulo 18. E nós vamos ver agora. Mas antes, eu quero apresentar uma segunda característica dessa Babilônia religiosa. Além da sua devassidão, o texto apresenta para nós uma segunda característica. A sua fragilidade. Veja o texto, versículos 7 a 14. A segunda característica demonstrada pelo Senhor a respeito desta Babilônia religiosa é a sua fragilidade. Eu já explico em que área esse sistema vai se tornar frágil. Eu já explicarei. Leia o texto comigo. O anjo, porém, me disse, versículo 7, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Eu pediria a você, se tivesse uma caneta, um marcador de texto, eu diria a você, marca para mim essa frase. Caminha para destruição. Continuo. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, presta atenção. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também, o quê? 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, que diz o texto? Tem de durar? Pare aqui um pouquinho, olha para mim. Fragilidade. Continuo. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, que procede do 7. E eu pediria a você que marcasse isso novamente. Caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são o quê? Olha que interessante, irmãos, que a própria Bíblia traz as figuras e traz a interpretação literal delas. São 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta durante quanto tempo? O que eu coloquei aqui? Eu estou falando de um sistema que vai se unir. Nós estamos falando aqui de um sistema religioso que vai dar as mãos para a política.
Porque eu já tenho aqui um ajuntamento religioso, um ecumenismo religioso, mas ela não se contenta. Ela quer montar na besta. E a besta, nós sabemos que é a figura de um líder político. Nós estamos falando aqui de uma parceria entre a religião e a política. E curiosamente, quando há essa união, ela vai se demonstrar totalmente frágil. Continuo. Tem esses um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro. O que diz o texto? E o cordeiro os vencerá. Para aqui. Irmãos, isso aqui ainda não aconteceu ainda. Isso aqui é um recorte do futuro. É um bloco explicativo. Deus já está falando, vai acontecer uma batalha onde os reis vão se ajuntar, porque essa meretriz vai seduzi-los e eles vão pelejar. Essa batalha não aconteceu, essa batalha vai acontecer no capítulo 19, quando Jesus vier. É um pré-anúncio. Já está falando da derrota deles. No finalzinho, gente, no finalzinho da tribulação, eles se unem, eles dão as mãos. E mesmo que homens maus deem as mãos, pensando que eles são fortes, eles são fracos. O Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Irmãos, nós temos diante de nós uma imagem tão forte. E eu gostaria de projetar aqui para vocês. É uma imagem muito forte. Uma mulher vestida de vermelho, numa besta vermelha. E essa besta tem 7 cabeças. E 10 chifres. É uma parceria entre a religião e a política. A mulher montada numa besta. Irmãos, isso causou em João um espanto. E o texto fala que essa mulher tinha um cálice na mão. E a besta tinha 7 cabeças. 10 chifres, e a besta estava levando a mulher, conduzindo ela. Nós sabemos, irmãos, por causa do livro de Daniel, porque o livro de Daniel aponta para nós cabeças em bestas, e chifres também, no livro de Daniel. E aqui no livro do Apocalipse, eu tenho a explicação do que seriam essas cabeças. Essas cabeças estão apontando para reinos, impérios. E os chifres apontam para os reis que vão governar. Embora, irmãos, nós não estejamos falando apenas de um sistema religioso, mas nós estamos falando de um sistema político, nós estamos falando de uma aliança mundial, só que é uma aliança temporária. Entre a falsa religião e uma política mundial governada pelo anticristo. Entretanto, falei para vocês por 2 ocasiões, sublinha por favor. Esse sistema que se levanta, aparentemente tão poderoso, tão imponente, tão forte, tão terrível, que causou em João espanto, o texto fala para nós que essa sociedade caminha para a sua destruição. Eles serão destruídos. Eles vão sucumbir. Porque o texto bíblico fala que quando eles forem pelejar contra o cordeiro, gente, o cordeiro os vencerá. Inclusive, já foi apontado em alguns dos capítulos anteriores a batalha do Armagedon. E no capítulo 19, que é posterior a esses, teremos a batalha do Armagedon. E a vitória ela é garantida.
E nós temos aqui, no capítulo 18, uma outra exposição. Isso aqui está falando sobre a falsa espiritualidade, capítulo 17. Mas o capítulo 18 vai falar de uma falsa prosperidade. E aqui é muito legal. Uma falsa prosperidade. Capítulo 18. E você perceberá comigo que também essa falsa prosperidade, ela é detentora de algumas características. E é assim que eu vou caminhar com vocês. Eu vou apresentar algumas características. Apresento a você a primeira característica dessa falsa prosperidade. Queda repentina. Capítulo 18, versículo 1, por favor. Queda repentina. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu. Não é tão potente quanto a do anjo, mas eu tento me aproximar. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, presta atenção, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra vez a voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices de seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dar-lhe-ei em retribuição, como também ela retribuiu, pagar-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai, dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dar-lhe-ei em igual medida, tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou separada como rainha, viúva não sou. Pranto nunca hei de ver. Por isso, preste atenção, o que diz aí. O que diz aí? Olha aqui no quadro. Queda repentina. Que diz o texto? Em quantos dias? 360 dias? 30 dias? Em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Irmãos, nós estamos falando aqui da queda dessa grande Babilônia, que está aqui sendo evidenciada por uma exclamação forte de um anjo. Caiu a grande Babilônia. Irmãos, nós estamos tratando, preste atenção, não apenas de um sistema religioso agora. Não. Nós não estamos apenas tratando de um sistema político, não.
Nós estamos tratando agora da queda de um sistema econômico. Irmãos, deixem-me falar uma coisa a vocês. Todo sistema que se levanta contra Deus está fadado à destruição. Todo sistema que se levanta contra Deus está fadado à destruição. Irmãos, nenhum sistema que se opõe a Deus pode subsistir por muito tempo. O sistema econômico também vai cair. Não apenas a religião vai cair. Não apenas os reis e reinos cairão, mas a economia do anticristo também vai cair. O texto está falando da destruição econômica desta Babilônia. O sistema vai quebrar, irmãos. Mesmo que haja muito dinheiro por detrás financiando toda essa corrupção, vai cair. O texto fala, irmãos, que quando ela cair, o sistema será morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo. Mas o texto também revela a podridão não apenas dos demônios, mas de homens. O texto fala, nações que têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, reis que se prostituíram, mercadores que se enriqueceram à custa da luxúria da religião. Nós estamos falando, irmãos, não apenas da ascensão de demônios, da prosperidade de demônios. Nós estamos falando da ascensão e da prosperidade de homens. Nós estamos falando de luxúria. O texto revela várias vezes, vocês se aproveitaram da luxúria. Enquanto o mundo passa fome e escassez, vocês vivem no conforto, na luxúria, se aproveitando dos homens. O texto está trazendo para nós, irmãos, o pior que existe entre nós aqui. As pessoas poderosas que poderiam usar o seu poder, os seus recursos para minimizar tanto sofrimento que há no mundo naqueles dias, que poderiam usar sua influência para abençoar pessoas, mas não. Eles fazem alianças com as trevas, e não somente os demônios vão cair por causa disto, mas o texto bíblico fala que os homens maus também vão cair. E não somente homens maus, mas todo o sistema vai cair, vai quebrar, vai para a lona. Veja o texto, Apocalipse 18, versículo 8. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Veja, irmão, se isso também não chama a sua atenção. Esse texto está falando para nós que Deus vai precisar de apenas um dia para desbancar todo um sistema, onde demônios incluem com homens maus. Porque agora nós não estamos falando de parceria entre homens. Nós estamos falando de parceria entre homens e espíritos imundos. E eles cairão em um único dia. Isso demonstra para nós, irmãos, que Deus não é apenas poderoso em palavra. Aqui, Deus é poderoso em juízo. Deus vai puni-los. Deus vai reduzi-los a nada em um único dia. Por isso que o anjo exclamou com grande voz: caiu, caiu, caiu a Babilônia. O anjo exclamou isso com grande voz. O sistema quebrou.
Essa é a primeira característica dessa falsa prosperidade. Ela cai repentinamente. Mas o texto apresenta para nós, e eu estou caminhando para o fim desta aula, o texto apresenta para nós uma segunda característica. E sabe qual é a segunda característica? Vocês escolheram o lado errado. Agora só resta a vocês lamento. Vocês escolheram o lado errado. O que resta para vocês é lamento. Essa é a segunda característica dessa falsa prosperidade. Você escolheu o lado errado. E agora você vai colher lamentos. Veja o texto. Apocalipse 18, versículo 8. Até o 19. Ora, o que diz o texto? Chorarão? E que mais? Se lamentarão. Então qual é a segunda característica dessa falsa prosperidade? Lamentos, irmãos. Quando um homem escolhe o lado errado, o resultado para esta vida é lamentos. Ora, chorarão, e se lamentarão sobre ela os reis da terra. Irmãos, nós estamos falando que os poderosos vão se lamentar. Sabe aquelas cabeças, aqueles impérios poderosos? Eles vão chorar. Eles vão se lamentar. Sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram, e viveram em quê? Se aproveitaram do melhor no pior momento da história. Viveram de luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma... Calma aí. Quanto tempo Deus vai precisar? Um dia? Não mais. Em uma hora vai acabar para vocês. Em uma só hora chegou o teu juízo. Aqui comigo. Vocês se lembram daqueles mártires diante do trono de Deus, suplicando? Vocês se lembram desta aula? O que é que os mártires estavam suplicando diante de Deus lá no trono no céu? Justiça. Justiça. Eles clamavam por justiça, porque nós morremos nas mãos dessa tria do mal. Deus, faz justiça. Queremos justiça. Gente, eles estão no céu, clamando por justiça. O texto bíblico está falando para nós, que Deus fez justiça. Em apenas uma hora Ele precisou fazer justiça. Você lembra que Deus falou: tenham paciência, ainda falta um certo número dos seus conservos que vão morrer. Deus, nós queremos justiça. Calma, eu vou trazer justiça. Deus não vai precisar de mais do que uma hora, irmãos. Para fazer justiça. Coisa que talvez demorou anos para acontecer e os homens não conseguem fazer. Deus precisará apenas de uma hora para fazer justiça. Continua o texto. Chegou o teu juízo, e sobre ela o quê? O que esses homens fizeram? Eles choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de
pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata. Irmãos, esses homens são malditos, porque eles estão nadando em dinheiro enquanto o mundo inteiro está passando por necessidades. E eles estão se queixando. E parece que isso é um retrato dos dias atuais. A semelhança, irmãos, é pavorosa. Enquanto uns estão nadando em dinheiro, em hotéis de luxo, outros estão passando grandes necessidades. Deus precisa apenas de 1 hora, irmãos, para colocar ordem em tudo. Continuo. E toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros e de escravos, até tráfico humano, até almas de homens. Sabe por que a Babilônia é tão rica? Porque ela se apoderou de toda a riqueza da terra, até de tráfico humano. Continuo. O fruto sazonado, que nunca jamais serão achados, os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestido de linho finíssimo, ai de púrpura e de escarlata adornada de ouro, e de pedras preciosas e de pérolas, porque em 1 só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navegava livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservavam-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios do mar, à custa da sua opulência, porque 1 só hora foi devastada. Você consegue perceber, irmãos, a quantidade de repetições que há no texto, falando que eles se lamentam? Aqui eu tenho o registro, talvez, do maior de todos os desesperos. Daqueles que se dobraram à besta, ao sistema da besta. Irmãos, eles acharam que colocando aquela marca na mão direita e na fronte, podiam comprar e vender, e de fato podiam comprar e vender. Eles pensaram que eles iriam ser prósperos perpetuamente. Mas nada mais era do que uma falsa prosperidade. E eles perderam tudo em 1 hora. E detalhe, não há mais o que fazer. Não tem volta aqui, gente. E olha que interessante, os reis perderam o seu poder, os mercadores perderam suas mercadorias, até os navegadores perderam seu comércio em alto mar. O texto fala. À custa de quê? Diga para mim, à custa de quê eles perderam? Da sua própria alma. Existe um ditado popular que diz assim, ó, estou terminando: todo homem e toda mulher tem o seu preço. Existe um ditado popular
que diz que todo homem e toda mulher tem o seu preço. Inclusive, o Judas tentou vender Jesus por 30 moedas de prata. Você se lembra do texto? Na verdade, 30 moedas de prata não era o valor de Jesus. 30 moedas de prata era o valor de Judas. Você sabia que o próprio diabo tentou comprar Jesus? Você conhece o texto, Mateus capítulo 4. Jesus sendo tentado pelo diabo, logo depois do jejum dos 40 dias. O texto bíblico fala que o diabo mostrou a Jesus todos os reinos e todos os poderes. E o diabo falou para Jesus: se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Jesus falou para ele: arreda-te, Satanás, porque não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não foi vendido, mas diz o ditado popular que todo homem e toda mulher tem o seu preço. Eu queria perguntar a você, perdoe minha franqueza, qual o seu preço? Ou seja, melhor, quanto é necessário molhar sua mão para que você ceda suas convicções? Quanto de dinheiro é necessário entrar na sua conta bancária para que você ceda valores e crenças? Talvez você conheça alguém que agora esteja negociando sua alma com o diabo, vendendo sua alma para o diabo. Você sabia que a Bíblia registra um episódio no início da igreja de pessoas que venderam sua alma e pagaram um preço muito alto por isso? Estou falando de Ananias e Safira. Sabe qual foi o preço de Ananias e Safira? O valor de um lote. O valor de um terreno. Irmãos, e são muitos homens, infelizmente, que até nos dias de hoje, eles se aventuram nessa empreitada. E aqui nesse texto nós temos um grande alerta. Quem lamenta aqui, irmãos, não são os pobres e nem doentes. O texto é muito claro. Quem lamenta aqui são os reis. São os homens de grande reputação. São homens de renome. Eles choram, e o choro é um choro amargo. E por que eles choram? Porque não tem mais volta. O texto revela para nós, com detalhes, a queda de uma cidade rica. A queda de uma cidade majestosa, luxuosa, que será reduzida a nada em uma única hora. Uma cidade reduzida a pó em uma hora. Irmãos, esse trecho que nós estamos estudando hoje, meu tempo está chegando ao final. Esse texto que nós estamos estudando hoje está deixando de maneira muito inequívoca que nós precisamos, embora é verdade que vocês já escolheram um lado, mas o texto está deixando de maneira muito clara, cuidar do lado que você escolhe. E para eu concluir, sabe como termina esse capítulo? Capítulo 18? Com júbilo. Sabe de quem? Das almas dos mártires que estão no céu, sabendo que Deus fez justiça. Eles jubilam. Irmãos, Deus honrou sua palavra. Eles pediram tanto por justiça, que Deus trouxe justiça. E eles jubilam. Amém? Fecha seus olhos por alguns instantes, por favor. Existe um hino muito bonito
que foi escrito, está no nosso inário, voz e melodia. Anelo o lar. Irmãos, não há nada melhor do que você servir esse Deus que tem preparado para você o melhor, por intermédio de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Talvez você tenha passado por lutas muito grandes, desafios pesados, mas eu quero que você saiba que Deus, Ele está no controle absoluto da história, da sua vida, da vida da igreja. E por mais que você passe por apertos, pode confiar, irmãos, Deus nunca vai tardar. Ele sempre vai cumprir suas promessas, mesmo que alguns a julguem demorada. Fique em pé junto comigo. Vamos cantar o hino 430 do seu inário, Anelo o Lar. E com isso, estamos chegando aí ao final desse culto de oração, finalizando aí o capítulo 17 e 18 do livro do Apocalipse. Estamos chegando aí ao final desse curso de escatologia. Cantemos então, Anelo o Lar. Cante com a mente e com o seu coração. Pai, quando as trilhas parecem sem fim, planos desfazem-se ao léu, forças me faltam, gozo não há, ergo meus olhos ao céu, anelo lar, anelo lar, a cada dia, Pai, anelo lar. Calmar a cada dia, anelo meu lar. Olha que interessante a segunda estrofe. No céu há tanto que quero fazer, mas algo anseio mais. Ver meu amigo, ver meu Senhor, Cristo, meu mestre capaz, anelo lá. A cada dia, Pai, anelo lá. Tua presença me faz acalmar. A cada dia, anelo meu lar. Pode se assentar. Obrigado, pastor, Lia, obrigado a todos vocês. Estamos chegando aí ao nosso final de culto, de oração e estudo bíblico. Que Deus abençoe, leve cada um de vocês em segurança para seus lares. Pedir ao pastor Davi que termina clamando a Deus, agradecendo pela sua fidelidade. Boa noite. Deus, nós agradecemos pelo estudo da sua palavra. Obrigado a Deus pelo servo, pastor Mário, que tem se dedicado a estudar e a nos ensinar a cada culto. E obrigado, Pai, pela lição de hoje. Obrigado porque nós vemos que, apesar de toda essa aparente força e estrutura, tudo isso é frágil aos teus olhos, assim, que é todo poderoso. E obrigado, Pai, porque nós já confiamos nesse Deus todo poderoso e nós sabemos que o Senhor é vencedor sobre tudo e sobre todos.
vai a pregar esse evangelho àqueles que ainda não o conhecem. Peço que o Senhor nos despeça sobre a sua proteção e cuidado e nos dê um bom restante de semana. Eu oro no nome santo do Senhor Jesus. Amém.